Opa, bora lá, todas as expansões de domínio de Jujutsu Kaisen, pai. Quem é que tem a melhor expansão de domínio? Na minha opinião, é o Mahito, e não tem ninguém que vai me dizer o contrário, nem mesmo esse vídeo, pai. A expansão de domínio é considerada o auge da feitiçaria Jujutsu. Nela, o usuário gera uma barreira imbuída com a sua técnica amaldiçoada inata, não só aprimorando muito seus efeitos, mas também Isso é verdade. Na hora que o Megumi, eu acho que mais evoluiu nesse anime, é quando ele consegue fazer lá a expansão de domínio dele, mesmo não sendo uma expansão de domínio completo, ainda é bem braba, mano. Bem da hora. tendo acerto garantido. Foi um dos poucos momentos que não me deu vontade de matar o Megumi. Um dos poucos momentos na minha vida. É basicamente a técnica suprema de qualquer feiticeiro, a coisa mais poderosa que ele tem pra garantir a batalha. Vamos começar pela expansão de um dos protagonistas, que é o Jardim das Sombras Justapostas, do Megumi Fushiguro. A expansão do Megumi é uma incompleta, ou seja, ela ainda tá no estágio inicial. E o que Confia no pai que o pai sabe das coisas. Tô falando. O que ela faz é encher o chão ao redor com umas sombras líquidas. Nisso, o Megumi consegue criar clones de sombras dele mesmo, invocar Shikigamis infinitos, manipular as sombras para melhorar sua mobilidade e também guardar coisas dentro delas. E quando essa expansão é usada em uma barreira fechada, o alvo é preso dentro da sombra do usuário. Nisso, o alvo precisa ficar reforçando os seus pés com energia amaldiçoada, senão ele afunda nas sombras. E dentro das sombras não tem nenhum tipo de resistência, oxigênio, não tem como nadar. Isso aí já não sabia não sabia que ele afundava nas sombras se ele não botasse lá o chakra dele no pé. É Naruto isso aqui, pai, é Naruto. Bora falar real. Se você cair ali, você fica caindo pra sempre e morre. Além desses usos padrões, o Megumi também já usou sua expansão de domínio dentro do domínio do Dagon, abrindo ali um conflito entre as expansões de domínio para que o efeito garantido da expansão do Dagon fosse anulado. E uma das fraquezas da expansão de domínio do Megumi é que mesmo ele conseguindo guardar coisas dentro das sombras, ele tem que aguentar e sentir o peso do que tá sendo guardado. O Red, por exemplo, que é um cara que lutou contra o Megumi, decidiu invocar 3 carros e jogar dentro do domínio. E isso o Megumi ficou completamente imobilizado. Vamos então pra expansão de domínio do principal vilão de Jujutsu Kaisen, que é o Santuário Malevolente do Sukuna. Essa expansão passou por uns problemas de tradução em inglês. Em determinado momento ela virou Cozinha Malevolente ao invés de Santuário Malevolente. Mentira. Mas como varia muito de tradução pra tradução e o primeiro apresentado foi Santuário, eu vou manter falando Santuário mesmo. O Santuário Malevolente é um santuário budista bem desfigurado que foi distorcido para consagrar demônios. Vários crânios bovinos formam a base do santuário. O telhado de 4 pernas tem chifres emergindo, 2 bocas menores e fechadas em cada frontão e caveiras humanas penduradas. E no geral tem muita boca, muito dente, muita língua humana, o que reflete bem o fato do Sukuna ser um canibal. O Sukuna usa um voto vinculativo na expansão de domínio para fazer com que ela não tenha uma barreira que prenda o alvo ali dentro. Graças a isso, pelo fato dele estar dando uma chance pro alvo fugir, ele consegue fazer com que o alcance da expansão seja muito maior, chegando a quase 200 metros. E enquanto a maioria das expansões de domínio tem os efeitos cancelados caso a barreira seja destruída, isso não acontece com o Santuário Malevolente do Sukuna, em que o único jeito de ser cancelado é ferindo o Sukuna até que ele não consiga mais manter o domínio. E a técnica do Sukuna é muito apelão, pai. Não tem como. É a Tramontina. Já sei o que ele vai falar. Sukuna consiste em 2 tipos de cortes, o clivar e o desmantelar. O desmantelar sendo usado para objetos inanimados e normais e o clivar para aqueles com energia amaldiçoada. E dentro do Santuário Malevolente, esses 2 cortes ficam acontecendo ao mesmo tempo sem parar, cortando literalmente tudo até que não sobre nada, só pó. Apesar de que caso o Sukuna queira, ele pode escolher qual ataque ele quer usar em qual alvo em específico. Vamos agora então para uma das primeiras mostradas no anime, que é o Vazio Ilimitado, do Satoru Gojo. O que essa expansão Porra, vocês viram aqui? Tá porra. específico. Vamos Olha agora aqui. então para uma das primeiras mostradas no Tá porra, olha esse dedo. Puta que pariu. É o pai, mano. Caralho. anime, que é o Vazio Ilimitado, do Satoru Gojo. O que essa expansão faz é trazer os alvos e o usuário pra dentro do ilimitado, que é a técnica do Gojo. É basicamente um espaço de vácuo sem fim, que parece com um espaço sideral mesmo, com um grande buraco negro, galáxias e coisas assim. Qualquer um que não esteja Mas a expansão dele só funciona por causa dos 6 olhos, né? Não tô certo? Tô certo? encostando no Gojo e seja levado pra essa área, imediatamente começa a ter sua cabeça inundada com informações. Mas são tantas informações, tantas sensações, tanta coisa que o cara tá sentindo que ele não consegue de fato entender absolutamente nada. E com isso ele fica completamente imobilizado e sobrecarregado sem conseguir agir. Até mesmo o Sukuna, o feiticeiro mais poderoso da história, ficou completamente incapacitado quando foi vítima dessa expansão. Então ela é considerada por basicamente todos como a expansão de domínio mais vitória garantida da obra. A única fraqueza dela é que o cara não é alvo da expansão caso ele esteja encostando no Gojo quando ela é invocada. E essa expansão não foi usada só pelo Gojo. Ela também foi usada pelo Yuta, que tomou o controle do corpo do Gojo usando a técnica do Kenjaku. Com isso ele ganhou acesso a todas as técnicas do E foi aí que a gente descobriu que o Satoru Gojo é mais forte, porque é Satoru Gojo, pai. O Yuta pegou o corpo dele lá, não fez muita diferença não. Tá, ele lutou um pouquinho bem, mas
Pô, se fosse o Gojo, né? Aí é outra coisa. O Gojo, incluindo o limitado, os 6 olhos e obviamente a expansão. Daí ele volta para lutar contra o Sukuna e expande o vazio limitado, enquanto o Sukuna expande o santuário malevolente. Mas acabou que não funcionou muito, o Yuta não estava muito acostumado a usar a técnica do Gojo, e também não é como se fosse fácil lutar contra o Sukuna. E daí tanto o vazio ilimitado quanto o santuário malevolente acabaram sendo destruídos ao mesmo tempo depois do Yuta tentar usar um vazio roxo, o que acabou destruindo sua própria barreira, enquanto também feriu o Sukuna. Saindo um pouquinho dos feiticeiros, vamos falar sobre as expansões das maldições. A primeira expansão de domínio que vemos sendo usada por uma maldição é o Caixão da Montanha de Ferro, do jogo. Essa expansão combina bastante com o jogo, porque ela é basicamente dentro de um vulcão. E ela também funciona de maneira bem simples. Ela é extremamente quente, tão quente que faz com que até feiticeiros jujutsus medianos e avançados que entram lá são imediatamente queimados. Caso a pessoa não seja imediatamente derretida pelo calor, ela ainda tem que evitar o acerto garantido do jogo, que consegue controlar o ambiente, né, a lava, as rochas e enfim, pra poder atacar o alvo. E apesar de ser uma E lembra que pra sair dessa expansão de domínio, o Gojo teve que expandir um domínio dele, porque já tava o acerto garantido, pai. Se o Gojo não tivesse uma expansão de domínio tão forte, mano, ele tinha perdido pro Gojo. Jogo. Expansão de domínio extremamente poderosa, não conseguimos ver muito dela, já que o jogo só lutou contra o Gojo e o Sukuna, e não teve muito o que fazer E com o Sukuna ele ficou com medo, não quis expandir o domínio dele. contra os dois mais fortes. A próxima expansão que vemos sendo usada... Ah, mano, essa é a mais forte, mano. Eu acho a do Mahito mais forte, porque tem um acerto garantido. Entrou lá na expansão de domínio dele, ele já tá tocando, mano. É como se estivesse tocando na pessoa, mano. Ele pode transmutar a alma, velho. Mano, é muito roubado, velho. Eu acho que é a melhor transmutação, velho. A melhor expansão de domínio. Não tem como. Por uma maldição é a autopersonificação da perfeição do Mahito. O ambiente... Olha que coisa linda, que nome bonito. Alta personificação da perfeição, não sei nem falar direito. Essa expansão é completamente escuro, com exceção de que tem vários braços e mãos do Mahito, o que é perfeito para a técnica dele, que exige encostar no alvo. O Nanami descreveu a experiência de estar dentro dessa expansão como estar literalmente na palma da mão do Mahito, e falou que junto do vazio ilimitado do Gojo, essa é uma expansão de domínio que é basicamente uma vitória garantida. Isso porque depois que o Mahito consegue encostar em alguém, ele adquire a opção de poder transfigurar a alma da pessoa, o que é um ataque que, como a gente já viu, é basicamente uma eliminação imediata. A única fraqueza dessa técnica é que o Mahito é forçado a tocar na alma de todo mundo dentro do domínio, o que prejudicou ele quando o Itadori acabou invadindo por fora, fazendo com que o Mahito acidentalmente tocasse na alma do Sukuna uma segunda vez, o que não deixou o Sukuna muito feliz, e com isso ele atacou o Mahito e fez com que ele perdesse naquele momento. Mas é um cenário muito específico, então honestamente essa fraqueza aí é bem porcaria, tanto faz. Uma outra coisa é que após ver Satoru Gojo expandindo o domínio por somente 0.2 segundos, o Mahito aprendeu a fazer isso também. Com isso ele conseguiu afetar o Todou sem com que a alma do Sukuna fosse afetada, assim conseguindo transfigurar o Todou sem o Sukuna destruir ele no processo. Pra finalizar com as maldições de grau especial de Shibuya, nós temos o Horizonte do Ah, essa daí não vale, velho. Essa daí os caras usam pra ficar pegando sol na praia. Ah, os caras não levam a sério, mano. Panda Cativante, do Dagon. É interessante que o Dagon não necessariamente precisa fazer um sinal de mão pra... E ele ainda lutou contra o Toad, velho. O Toad é muito roubado, todo mundo sabe. É o mais forte que tem. Invocar essa expansão de domínio. Ele também consegue fazer isso desenhando um selo amaldiçoado no seu estômago. E a expansão dele é basicamente uma praia bem tropical que tem uma floresta de palmeiras de um lado e um oceano do outro. E essa expansão de domínio tem um efeito de acerto garantido para os Shikigamis aquáticos que o Dagon invoca. Os peixes literalmente aparecem já onde a pessoa tá, então fica basicamente impossível de bloquear ou esquivar. Apesar disso, se comparado com outras expansões de domínio, ela não é tão poderosa assim, tanto que ela é muito mais utilizada como uma base de operações para os vilões que ficam lá descansando. Vamos então para uma expansão de domínio um pouco mais desconhecida, que é a da divindade da varíola, que é um espírito amaldiçoado de classe especial que foi invocado pelo Geto, no caso pelo Kenjaku no corpo do Geto. Infelizmente nós não sabemos o nome dessa expansão de domínio, mas o que ele faz é prender o alvo em um caixão num cemitério numa floresta. Logo em seguida a maldição mostra o punho esquerdo e abaixa ele na sua mão E eu acho essa daí bem qualquer coisa, pai. Podia até pular isso aí. direita, o que derruba uma lápide muito pesada e gigante em cima do caixão, não só causando muito estrago na pessoa, mas também enterrando o caixão no subterrâneo. Depois disso, a maldição conta até 3. E se a contagem acabar, o alvo é infectado com varíola e morre. Ou seja, uma expansão bem simples e direta, mas poderosa. Saindo um pouco das maldições e voltando pros feiticeiros, bora falar de uma das expansões que mais causa confusão na cabeça das pessoas, que é a Aposta Mortal Indolente, do Hakari. O nome completo dessa expansão é Aposta Mortal Indolente, CR Trem Privado do Amor Puro, versão 1 de 239. Caralho. E ela é baseada em uma máquina de pachinko do Japão, que é um jogo de azar bem popular lá. É parecido
parecido com um pinball só que vertical. E o objetivo do Hakari na expansão é conseguir um jackpot, e para isso ele precisa alinhar 3 símbolos iguais. Quando ele consegue o jackpot, ele fica com energia amaldiçoada ilimitada e técnica amaldiçoada reversa automática por 4 minutos e 11 segundos, e a duração da música tema do trem privado do amor puro, chamada Admiring You. Sobre energia amaldiçoada ilimitada, eu não preciso explicar muito, é literalmente energia infinita, mas a técnica amaldiçoada reversa é basicamente um jeito de você usar energia amaldiçoada para conseguir se curar. Então quando ele fica com técnica amaldiçoada reversa totalmente automático, quer dizer que ele fica se curando automaticamente. A não ser que você mate ele de uma única vez, você dê hit kill nele, ele vai se curar imediatamente. É tão rápido que chega a superar o Sukuna e o Gojo quando eles estão usando energia reversa para se curar. Mas é aquela coisa, o Hakari precisa conseguir acertar o jackpot, que tem apenas uma chance em 239. E no momento que a expansão é utilizada, todas as regras do jogo são transferidas ao cérebro do oponente por meio do efeito de acerto garantido do domínio. E como isso é basicamente um voto pro Hakari explicar pro oponente dele como a expansão dele funciona, em troca disso, ela consegue ser ativada extremamente rápido, demorando somente 0.2 segundos, o que faz com que ela seja a expansão de domínio mais efetiva em conflito de domínios que temos em Jujutsu Kaisen. E bom, quando o domínio é ativado, o jogo começa no modo normal, com todo mundo dentro de um estágio neutro. Quando a luta começa, o usuário consegue manifestar 3 tipos diferentes de indicadores de efeito visual na batalha. O primeiro são portas que se fecham, o segundo são umas bolas, e o terceiro são os efeitos consecutivos. As bolas e as portas são só umas coisas pra causar dano mesmo, jogar no cara e bater nele. Agora, os efeitos consecutivos são indicadores de defesa que refazem uma sequência pra reverter dano. As portas e as bolas aparecem... Caralho, é muito complicado essa expansão, velho. Tá que pariu. Sem raridades, sendo elas verde, vermelha ou dourada, simbolizando uma chance mais alta de jackpot, e indicadores arco-íris ou refazer 4 efeitos consecutivos garantem um jackpot. E embora o Hakari consiga escolher qual indicador visual ele quer manifestar, o sucesso depende da sorte. E quando ele gera um ou mais indicadores visuais, o cenário da expansão progride, revelando 2 de 3 dos números necessários pro jackpot. E existem 4 cenários com chances diferentes de acertar um jackpot, com o do último trem tendo mais de 80% de chance. E cada um dos cenários muda o estádio e usa os personagens do trem privado do amor puro de maneiras diferentes. Por exemplo, nós temos o cenário do cartão de trânsito, que leva o usuário e o oponente para uma parte diferente da estação de trem, onde a Yuki tem que passar pelo portão e chegar no trabalho a tempo para conseguir jackpot. Esse cenário quase sempre falha, a não ser que o Hakari consiga indicadores visuais raros. O segundo cenário, que é a disputa pelo assento, não nos foi revelado. O terceiro é a emergência no banheiro, onde a Hiro tem que alcançar a estação sem se molhar acidentalmente. Caso ela consiga isso, o Hakari consegue o jackpot. E o quarto, que é o que mais tem chance de sucesso, é o último trem da sexta noite, onde se a Yumi não embarcar em um trem na plataforma oposta de Yuki e reaparecer após ele partir, o usuário acerta o jackpot. Inclusive, o oponente não consegue atrapalhar nos cenários e precisa assisti-los ou derrotar o Hakari antes de acabar. E o Hakari usou sua expansão contra o Charles e depois contra o Kashimo. Mas enfim, vamos então para uma das expansões de domínios mais diferentes e legais, que é a Sentença Mortal do Higuruma. Essa expansão se passa dentro de um pequeno tribunal, onde o usuário e o alvo ficam de frente um pro outro, agindo como promotor e réu. E essa expansão de domínio não tem nenhum ataque com acerto garantido. Ela só força aqueles que estão dentro a seguir as regras da técnica amaldiçoada do usuário. Além disso, ela também tem um voto vinculativo que a expansão de domínio das antigas, pai. Aí é quando era raiz as coisas. requer que o usuário explique as regras mencionadas anteriormente. E bom, a técnica amaldiçoada do Higuruma se baseia em um julgamento que permite que ele acuse o alvo com um Shikigami chamado juiz. Não é permitido nenhum tipo de violência dentro da expansão para ambos os lados, e o processo já começa imediatamente após a ativação. Primeiro, o juiz vai anunciar as acusações contra o réu, que são crimes reais que ele pode ou não ter cometido. O juiz automaticamente sabe tudo sobre todo mundo que está dentro do domínio, mas essas informações não são compartilhadas com o usuário. Depois que é feita uma acusação, o réu recebe uma chance de se defender. E nisso ele tem 3 opções: silêncio, confissão ou negação. Se ele escolher negar as acusações, ele pode mentir em suas declarações. E o objetivo dele é anular qualquer tipo de dúvida e ser dado como inocente pelo juiz. E o promotor tem somente uma chance de fazer uma declaração, mas ela é uma refutação baseada nas evidências enviadas pelo juiz para deliberação, e aparece como se fosse um envelope selado na mão do promotor. E essa evidência não é necessariamente conclusiva e também não vai ser aberta e compartilhada com o réu até depois da sua declaração, mas o promotor vai ser informado das informações contidas pelo juiz na hora que recebeu o envelope. E quando a promotoria e a defesa ambos tiverem feito suas declarações, o juiz vai entregar um veredito. E foi assim que o Itadori se safou lá.
Bora falar real. Se o réu for dado como culpado, ele é punido com uma de várias sentenças diferentes. E nem mesmo o próprio usuário consegue ter certeza de qual sentença o oponente vai receber. Isso porque varia muito dependendo do quão severo foi o crime. A sentença mais frequente que a gente viu ele dando é a de confiscação, que impede o oponente de usar técnicas amaldiçoadas. E bom, depois do veredito, o domínio se dissipa e a punição é imediatamente aplicada no culpado. Só que se o réu for achado culpado sem uma confissão aberta, ele pode pedir um novo julgamento que o juiz é obrigado a aceitar. Isso aconteceu com o Itadori, por exemplo. Ele pediu uma outra tentativa, só que dessa vez o juiz fez acusações diferentes. No caso, acusou o Itadori de assassinato em massa durante Shibuya, coisa que o Itadori não fez, quem fez foi o Sukuna no corpo dele. Só que ainda assim o Itadori confessou sua culpa, o que resultou no juiz dando pena de morte pra ele, e é a pior punição que o Shikigami pode dar. A pena de morte dá pro Higuruma a espada do executor, que é uma arma feita de energia que é capaz de matar o alvo em um único golpe. Só que como as evidências pra esse novo julgamento provaram que o Itadori não era o culpado, e sim o Sukuna, acabou que o Higuruma decidiu não matar ele. Pesou no coração dele, bora falar real. Ele só dissipou a espada do executor e poupou o Yuji. Futuramente, na luta E eu tô falando muito, bora falar real, né? Caralho, perdi meu vocabulário, velho. Só sei falar isso. contra o Sukuna, o Higuruma usou a expansão de domínio de novo. Nesse caso, ele refez o segundo julgamento do Itadori e incluiu o Sukuna como um co-réu. Nesse caso, o Sukuna tomou um veredito de confiscação e de pena de morte. Só que como o Higuruma ainda era inexperiente com essa técnica amaldiçoada, ele esqueceu uma das regras da confiscação. E nisso, ao invés de confiscar a técnica amaldiçoada do Sukuna, ele acabou confiscando a ferramenta amaldiçoada que o Sukuna estava usando, o que obviamente não foi tão efetivo assim. Bora agora então pro segundo maior vilão de Jujutsu, que é o Kenjaku com a profusão uterina. É muito legal que essa e o Santuário Malevolente do Sukuna são as únicas expansões que não tem barreira. E bom, essa expansão cria uma torre que parece com um totem com vários rostos totalmente distorcidos. Todo mundo que tiver dentro da área de acerto garantido vai ser pego com um ataque explosivo, que é bem parecido com o acerto direto do Uzumaki, só que o que exatamente esse ataque faz nós não sabemos. A única vez que ele usou essa expansão foi na luta contra Yuki. Ele se aproveitou da hesitação dela para abrir seu próprio domínio e com isso expandiu primeiro. E como ele abriu o domínio sem fechar a barreira, foi extremamente poderoso, coisa que facilmente destruiu o domínio simples da Yuki. E bom, depois disso meio que acabou, a gente não faz muita ideia do que a expansão do Kenjaku faz exatamente não. Vamos então agora pra aflição Acho que eles estavam meio sem ideia, pai, falar real. Ó, falei de novo. Desisto, não vou falar mais nada. tripla, que é a expansão de domínio da Yorozu. Essa expansão se passa num espaço branco com várias estruturas esquisitaças que parecem cérebros e cordões nervosos de insetos. E o efeito do acerto garantido da expansão se aplica aos itens que foram construídos pela Yorozu. Ela usou sua expansão lá pro final da luta contra o Sukuna, logo após construir sua arma mais poderosa, que foi a esfera verdadeira. Daí o domínio garantiu que a esfera fizesse contato com o Rei das Maldições. Acabou que ela hesitou pra ativar sua técnica porque o Sukuna tava muito calmo e no fim das contas ele invocou uma Horaga e destruiu ela. Vamos agora então pro Naoya Zenin, com o Palácio Lunar da Célula do Tempo. Essa expansão se passa numa área preta vazia, com exceção de algumas partículas flutuantes e o palco principal, que é composto por um caminho Isso ele já quando ele já é maldição já. reto de carne que leva até um olho gigante atrás do usuário. E a função do acerto garantido é injetar quadros de animação no pescoço dos alvos. E qualquer pessoa dentro desse domínio tem que obedecer aquela regra de 24 FPS da técnica do Naoya ou vai receber vários ferimentos e ficar sangrando toda vez que se mexer. E só pelo domínio estar... Mano, essa é a técnica mais chata que tem, que eu não consegui aprender até hoje. Eu já vi, mano, uns 5 vídeos. Eu não entra na minha cabeça, velho. Eu não consigo entender essa expansão aí, velho, essa técnica dele lá, dos 24 quadros por segundo, não entendo isso aí, mano. ativo, a precisão e a potência da técnica do Naoya já são aumentadas, agora tendo como alvo células individuais, o que faz com que vários cortes e rasgões pequenininhos apareçam por todo o corpo da pessoa, imobilizando completamente qualquer alvo. O Naoya usou a expansão de domínio pela primeira vez quando voltou como um espírito amaldiçoado vingativo na luta contra a Maki, o Daido e o Mio. Ele prendeu o Daido e o Mio dentro do domínio e 2 linhas de filme foram jogadas no pescoço dos dois, mas como nada aconteceu, eles pensaram que foi um ataque errado e tentaram atacar. Só que como eles não foram capazes de obedecer a regra dos 24 FPS, eles sofreram vários pequenos ferimentos pelo corpo todo, que estavam sangrando muito. E ambos teriam sido completamente destruídos por ele se não fosse a Maki. Isso porque os domínios geralmente não reconhecem alvos sem energia amaldiçoada. Então ela conseguia se mexer livremente e matou Naoya. Agora bora pra expansão de quem o autor tava planejando pra ser o protagonista O Yuta, pai, o verdadeiro protagonista de Jujutsu Kaisen. originalmente, que é o Yuta, com amor mútuo autêntico. Essa expansão gera um ambiente bem... Pô, essa daí é muito braba, mano.
Muito braba. Tem lá todos os bagulho de cópia. Ah, vocês vão ver aqui para grande, aparentemente infinito, que é preenchido por vários pilares verticais em formato de cruz e no chão inteiro e nos pilares tem muitas katanas. Pro efeito de acerto garantido do domínio, o usuário consegue escolher uma das técnicas anteriormente copiadas para imbuir na barreira. Então o acerto garantido vai depender de qual técnica ele quer usar. E todas as outras técnicas amaldiçoadas que ele já copiou e guardou são aleatoriamente imbuídas nas katanas dentro do domínio. E só o usuário consegue ativar essas técnicas dentro das espadas, embora ele não saiba qual técnica amaldiçoada tá em uma katana até pegar. E embora cada katana seja destruída depois de usar uma única vez, tem um número infinito de katanas. A gente viu o Yuta usando o domínio pela primeira vez durante o jogo do abate, mas não mostrou o que ele faz. Só foi revelar depois na luta final contra o Sukuna. Ele imbuiu a extinção de técnica da Anja no efeito de acerto garantido do domínio, e depois disso foi só pegando um monte de técnica inata nas katanas e batendo no Sukuna. Ele inclusive chegou a usar até o próprio corte do Sukuna contra ele, bem legal. E o domínio eventualmente desmoronou quando o Sukuna usou o corte que corta o mundo no Yuta e ele ficou ferido demais pra continuar mantendo. E agora vamos para a expansão de domínio do protagonista. a expansão do amor. Ah, não vai falar que é a melhor expansão, pai. Não tem como que a expansão do amor é a mais forte. O Itadori. Mesmo já tendo tido até a continuação do mangá de Jujutsu Kaisen, que é Jujutsu Kaisen módulo, nós ainda não sabemos o nome da expansão. Porém, nós sabemos que ela recria perfeitamente a sua cidade natal, incluindo lugares que marcaram muito ele, tipo uma estátua, uma praça que ele brincava, uma loja específica, uma fazenda. Recria até os animais, tipo cavalo, ganso. E nós não sabemos exatamente o que essa expansão faz. Só que o efeito de acerto Ela faz o que o roteiro quiser, meu amigo. Ela faz o que o roteiro quiser. garantido dela é atacar os alvos do Itadori com seu desmantelar que corta a alma sem precisar de contato físico. Eu queria muito que a gente soubesse mais sobre ela, mas infelizmente é só isso mesmo. Mano, que vídeo da hora, velho. Eu ainda acho que o Mahito tem a melhor expansão de domínio. Não. O Yuta tem uma expansão de domínio muito forte, velho. Eu sei o que tu tá se perguntando. Como seria se o Satoru Gojo fosse do mal? Meu amigo, tem um vídeo aqui. Como seria se Satoru Gojo fosse do mal, tá? Tá muito da hora. Eu gostei muito desse vídeo. Assiste lá que eu te espero lá. Tamo junto. Gostou da piscadinha? Gostou da piscadinha?